Saber Direito desta semana é sobre direito penal. As aulas falam sobre a teoria geral da imputação, a imputação objetiva, a subjetiva e muito mais. As aulas são com o professor Yuri Carneiro. Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos iniciar hoje a nossa quarta aula do programa Saber Direito Aula. O tema geral é teoria da imputação objetiva. E o tema específico de nossa aula é sobre imputação subjetiva. Então, tratamos de imputação objetiva nas três primeiras aulas, primeira, segunda e terceira. Fizemos na primeira aula uma teoria geral da imputação. Na segunda e na terceira, tratamos de aspectos específicos de teoria da imputação objetiva. Nesta quarta aula, assim como na quinta, trataremos da imputação subjetiva. E nesta quarta aula propriamente dita, nós vamos trabalhar com vocês o conteúdo referente ao que denominamos de dolo, ou seja, o tratamento do dolo será o objeto de nossa aula, de nosso assunto. Eu sou o professor Yuri Carneiro e espero que vocês tenham uma experiência positiva com esses conhecimentos que pretendemos passar a vocês. Pois bem, vamos começar. Bom, quando nós falamos de dolo, a primeira coisa que vem à mente do aluno, que vem à mente da pessoa, seja aquela pessoa que não é especialista no direito, por ter uma outra formação, ou até mesmo para os estudantes em início de faculdade, é a ideia de intenção, é a ideia até mesmo de desejo. Mas, na verdade, dolo não é tão puramente intenção e nem tão pouco desejo. A história do dolo no direito penal, na realidade, ela antecede a criação dos sistemas jurídico-penais. Nós já fizemos uma breve introdução para vocês da evolução dos sistemas jurídico-penais. Falamos do sistema causalista, falamos do sistema finalista, falamos do sistema funcionalista. Tudo isso buscando demonstrar, e aqui e ali, indo, voltando com o conceito de dolo, com o conceito de culpa, justamente para que vocês pudessem entender melhor o porquê da teoria da imputação objetiva, o porquê falarmos da imputação objetiva do resultado e de agregarmos os seus fundamentos à estrutura da tipicidade. Na verdade, a ideia ou a discussão sobre o dolo, ela precede ao direito romano. Muitos colocam ela, na realidade, como tendo surgido as primeiras construções, ainda que não sistemáticas, não científicas sobre o dolo, até mesmo antecedentes do direito romano. Nós podemos dizer que a primeira discussão técnica, os primeiros debates técnicos sobre o que é o dolo, surgiu realmente em Roma, surgiu no direito romano. E a partir daí, foram muitas as escolas e muitos os desenvolvimentos sobre o dolo. Foram muitos os caminhos trilhados, na realidade, pela doutrina, diversos eles, passando desde uma concepção que a gente denomina eurocêntrica, uma perspectiva do direito do civil law, que tratava fundamentalmente o dolo no campo da vontade, no campo da intenção. Há uma evolução neste próprio centro cultural para uma compreensão atual de que o dolo não é apenas a vontade, mas que o dolo é vontade e conhecimento, ou seja, agregando ao dolo um elemento volitivo, um elemento cognitivo, mas, acima de tudo, tratando o dolo como um elemento central da estrutura da tipicidade. Na estrutura do common law, na verdade, o tratamento do dolo em si não foi tão apurado do ponto de vista dogmático como foi do direito europeu, mais vinculado às escolas clássicas do civil law. Alemanha, Espanha, Itália, Portugal, direito na Inglaterra, o direito nos Estados Unidos, sempre trabalhou numa perspectiva mais volitiva do dolo, sempre trabalhou mais dentro da perspectiva da vontade, do estabelecimento da vontade e, às vezes, até mesmo de uma vontade muito objetivada, a vontade traduzida em comportamentos quase que como uma responsabilidade objetiva. Em alguns casos, no direito americano, nós temos isso. Mas o nosso foco aqui realmente é o nosso direito, ou o direito que vincula as nossas raízes, basicamente utilizando-se de uma fonte muito ligada ao direito alemão, perpassando pelo direito português e o direito espanhol. Por quê, professor? Porque não basta você normatizar o dolo, não basta você colocar um conceito do dolo no nosso Código Penal, como nós temos, que dolo
é fundamentalmente, através do conceito do Código Penal, uma vontade livre e consciente de produzir um resultado típico. O Código, na realidade, ele fala em vontade e ele fala em assunção de risco. Ele fala em duas coisas, do ponto de vista da letra da lei. Isso se traduz para a doutrina no conceito de que dolo é uma vontade livre e consciente de produzir um resultado típico. Mas nós já temos hoje em dia que avançar em relação a isso. Eu diria para vocês que se a gente for falar de dolo, a gente tem que dizer e fazer uma relação entre o dolo e necessariamente a esfera de proteção do bem jurídico. Se dolo é vontade, livre e consciente de praticar uma conduta que realize os elementos do tipo penal, nós temos que complementar esse conceito apontando que realize o tipo penal violando um bem jurídico tutelado por esta norma, para que não fiquemos num campo apenas da estrutura formal do tipo, para que a gente não desvincule a teoria do dolo da necessidade de proteção do bem jurídico. Existem, no direito penal, duas espécies de correntes quanto ao dolo. A chamada corrente volitiva, ou as teorias volitivas do dolo, e as chamadas teorias cognitivas, teorias da representação, teorias do conhecimento. As teorias volitivas, elas constroem um conceito de dolo a partir da ideia pura e simples da vontade. A partir do elemento vontade, elas buscam construir o conceito de dolo. Elas dizem que o primacial, o fundamental, o necessário para você identificar o que seja uma conduta dolosa é a identificação do elemento vontade do indivíduo. Dolo é vontade. Sendo assim, essas teorias, elas focam mais no aspecto vontade para poder conceituar o dolo do que propriamente na representação. Elas não negam uma necessidade de representação justamente da possibilidade de ocorrência do resultado de conhecimento dos meios que você vai utilizar para produzir o resultado e dos efeitos deles concomitantes. Isso é muito fruto, essa perspectiva, de uma concepção finalista do delito. A concepção finalista, ela se aproxima das teorias volitivas, mas não se esgota nelas. Na verdade, nós temos hoje, ou podemos falar, que as teorias chamadas volitivas, elas, apesar de serem denominadas teorias da vontade, elas agregam elementos das teorias da representação, das teorias cognitivas. Dão menor importância ao aspecto da representação, dão maior importância ao aspecto da vontade, mas não são teorias absolutamente puras. Do mesmo jeito, as teorias cognitivas seguem a mesma perspectiva, de que, na verdade, o dolo não vai necessariamente, para boa parte das doutrinas, abrir mão do elemento vontade, mas o fundamental é o elemento representação. A representação que seria expressa através de critérios de probabilidade ou de possibilidade da ocorrência do resultado. Existem até algumas correntes mais radicais que falam em um dolo sem vontade. Tá? Este dolo sem vontade, professor, seria o que, basicamente? Seria um dolo, como a gente aponta na doutrina, normatizado. Seria um dolo, como se diz, normatizado, puro. Esse chamado dolo sem vontade seria aquela conduta, seria aquele pensamento jurídico que entende que dolosa é a conduta de quem conhece, representa a possibilidade de ocorrência ou a probabilidade de ocorrência de lesão de um bem jurídico ou a probabilidade de ocorrência de um perigo ou de criação de um risco. Então, boa parte dessas condutas, dessas correntes teóricas, que entendem que dolo ele pode ser definido sem referência ao elemento vontade, são, na verdade, nada mais, nada menos que correntes que integram o campo das teorias cognitivas e que se subdividem entre aquelas que ainda fazem uma referência ao elemento vontade e outras que trabalham um conceito absolutamente neutro, o conceito próprio do que se denomina de dolo sem vontade. Na verdade, nós entendemos que não é possível definirmos o que seja dolo partindo de uma concepção absolutamente radical de que o dolo pode ser conceituado sem referência ao elemento vontade ou o dolo pode ser conceituado sem referência ao elemento representação, consciência. Essa divisão clássica de elemento volitivo e elemento cognitivo é necessária ao próprio estabelecimento de um direito penal mais garantista, ao próprio estabelecimento de uma corrente do ponto de vista jurídico penal
que oferte maior segurança não só ao legislador, como ao julgador no momento de aplicar a norma ao direito. Entendemos, portanto, que o dolo é vontade e representação. Você não pode abrir mão do elemento volitivo sob pena de abrir mão da perspectiva da pessoa, do ser humano, no centro do sistema jurídico penal. Perceba que ao se falar de um dolo sem vontade, é como se eu estivesse coisificando o dolo, como se eu estivesse, ao normatizar o dolo, retirando a perspectiva da pessoa na construção da conduta proibida. Na construção da conduta que a norma não deseja que ela o faça, que o sistema jurídico não deseja que ele o faça. Então eu posso acabar com isso partindo para uma perspectiva até de responsabilização objetiva e tratar esta responsabilização objetiva como se fosse uma conduta dolosa. Alguns opositores das teorias volitivas contra-argumentam dizendo o seguinte: não, professor, não, poderiam dizer o seguinte: a perspectiva do dolo sem vontade não é essa, não corremos este risco, não há esta possibilidade, porque, na verdade, a questão do elemento volitivo, ela carece, portanto, de melhores possibilidades de aplicabilidade, porque ela gera enormes dificuldades de prova e pode, muitas vezes, levar a um juízo de pressuposição por parte do Poder Judiciário no momento de aplicar a sentença, de fazer a sentença, de consignar se a conduta foi dolosa ou não, injustificável e, portanto, prejudicial ao indivíduo. Eu penso que não. Penso que o contrário. Penso que justamente por ser, do ponto de vista da necessidade de uma garantia ao ser humano, a identificação do elemento vontade fundamental é que nós não podemos abrir mãos dele. Na verdade, nós já temos os critérios de imputação objetiva do resultado para, de certa forma, corrigirmos determinados desvios ante até a dúvida da conduta dolosa ou da conduta culposa, ou mesmo na afirmação de que a conduta foi dolosa ou culposa, excluirmos o processo de imputação, a depender dos critérios que adotemos para a teoria da imputação objetiva. Do ponto de vista de uma referência que se torne garantista, que limite, de certa maneira, o poder de punir do Estado, a referência ao elemento vontade ou ao elemento cognitivo é absolutamente necessária. E não há que se confundir isso com o contexto da prova, do processo probatório. Uma coisa é um instituto dogmático exigir que seja necessária a identificação da vontade do indivíduo. Outra coisa é esse instituto dogmático depender, para a sua aplicabilidade, que seja provado, por exemplo, pela acusação, que o indivíduo atuou com dolo. Esse é apenas mais um requisito garantista, mas um requisito processualístico, não é um requisito de natureza penal. Então, ao exigir a necessidade de demonstração do elemento vontade, do elemento conhecimento, eu estou a exigir mais um requisito limitador da esfera punitiva do Estado. Mas para isso dependeria de demonstrabilidade probatória, sim. Mas quem tem de demonstrar a existência de dolo na conduta de outrem é quem acusa. Se o processo for de ação penal pública incondicionada, este ônus é do Ministério Público. Imagine que você não vai poder pressupor que a conduta foi dotada de vontade, se eu trabalho com a concepção, a perspectiva de um dolo sem vontade, eu corro o risco até da manipulação indevida de um conceito, por melhor que seja a intenção de alguns dos adeptos desta corrente. Nós temos uma profunda divisão no direito quanto à adoção do dolo sem vontade, do dolo das correntes volitivas, das correntes cognitivas. O professor Juarez Tavares, no Brasil, adota claramente as correntes volitivas, entende que o elemento volitivo é necessário, a existência do dolo, não abandona os critérios da representação, mas aliado à perspectiva volitiva. Nós temos também a possibilidade de admitir, se formos observar a teoria alemã, vamos perceber que Roxen tem uma perspectiva hoje claramente de adoção das teorias volitivas. Já o Jacobs adota uma perspectiva de dolo apenas dentro do campo das teorias da representação, próximo à ideia de dolo sem vontade. Um jurista alemão também chamado Pupp pensa da mesma forma. Não que necessariamente, por exemplo, nas construções de Pupp, ele se preocupe em criar ou transformar ou estabelecer dentro do direito penal regras que levem um direito penal de responsabilidade objetiva ou do autor. Não é isto, muito pelo contrário. A preocupação deste autor não é esta. Mas o sistema desenvolvido pode acabar por levar a estas consequências. Dentre os autores finalistas mais clássicos, a maioria deles adotam
as teorias volitivas com aspectos de reconhecimento das teorias da representação em relação ao dolo. Então, é desta forma que nós configuramos, portanto, aí as teorias do dolo e seu posicionamento. No Brasil, o nosso Código Penal vem a adotar, nós já percebemos isso, basta uma leve leitura no capítulo da nossa parte geral que trata da questão do dolo, que você irá perceber que é necessário agregar o elemento volitivo com o elemento cognitivo representação. Vamos agora trabalhar com vocês o nosso primeiro quiz, para a gente poder ir adiantando o nosso processo de conhecimento. Vamos lá. O dolo no direito brasileiro. Letra A. Compõe, para a teoria causal, a tipicidade. Letra B. Integra, para a teoria finalista, a tipicidade. Letra C. Diferencia-se no texto legal em dolo direto, dolo de intenção e dolo eventual. Letra D. O dolo eventual se equipara à culpa consciente. Vamos lá, gente. Vamos tentar explicar isso daqui. Percebam que esses assuntos foram temas fundamentalmente, não apenas do início desta aula, como também da primeira, da segunda e da terceira aula, quando tratamos constantemente de dolo, imputação objetiva, teoria geral da imputação. E lá situamos e mostramos para vocês que o dolo ele está inserido no direito brasileiro para a teoria finalista dentro da estrutura da tipicidade, o que faz com que a letra B seja a letra correta. Professor, então se a letra B é a letra correta, nos explique apenas porque a A, C e a D não são adequadas, não são verdadeiras. Porque para a teoria causal, ele não compõe a tipicidade. O dolo compõe a culpabilidade. Então, estaria errado pelo final da linha. O que está escrito no final da linha mostra claramente que a assertiva não é esta. Na letra C, nós temos que diferencia-se no texto legal em dolo direto, dolo de intenção e dolo eventual. Não, não é verdade. No Brasil, nós não temos a categoria do dolo de intenção. Temos apenas o dolo direto e o dolo eventual. Temos em outros países no centro europeu, países do qual nós temos como referência dogmática a estrutura do dolo, nós temos até referência ao dolo de intenção. Mas no Brasil nós não temos. E a letra D diz que o dolo eventual se equipara à culpa consciente. É o contrário. Isso nós vamos explicar ainda nesta aula de hoje. O dolo eventual não se equipara à culpa consciente. O dolo eventual se equipara do ponto de vista da aplicabilidade de pena ao dolo direto. Não é igual ao dolo direto, mas a ele se equipara. Pois bem, vamos então voltar aqui e continuar tratando do dolo. Primeiro nós fizemos questão de passar para vocês uma breve esquematização do que no nosso direito brasileiro, no nosso direito na realidade, seja no direito brasileiro, seja nas raízes do direito brasileiro, direito alemão, espanhol, português, italiano, como se posiciona a construção da teoria em relação ao dolo e que teoria do dolo é a mais adequada. Então, passamos a admitir e entendemos que o conceito, a ideia, a referência, o elemento vontade e representação, vontade e consciência, é o correto para a conceituação do dolo. Então, o dolo teria dois elementos, um elemento volitivo e um elemento cognitivo, que é o elemento de representação, de conhecimento. O que é o elemento volitivo? É o elemento vontade. Vontade de quê? Vontade de realizar os elementos do tipo e lesionar o bem jurídico tutelado pela norma. E vontade, meus amigos, ele se diferencia de desejo, ou se diferencia de intenção, porque essa vontade é uma vontade normativa. A intenção ela não é normativa, a intenção ela é absorvida, entendida, compreendida a partir da análise de um dado fenomênico pré-existente. Na verdade, essa concepção se aproxima da teoria finalista, sim, mas não se esgota na teoria finalista, ela vai além. Ela vai além do que os finalistas traduziam e conduziam, porque ela traz para o campo do dolo a necessidade, isto que nós apresentamos para vocês como conceito, a necessidade de se reforçar a teoria do bem jurídico, a tutela do bem jurídico, enquanto elementos centrais da estrutura
do dolo e da tipicidade. Bom, então, neste caso, nós temos aqui claramente a seguinte situação. O elemento vontade, ele integra a estrutura do dolo. Vontade não se confunde com intenção nem com desejo. O desejo está apenas no campo, podemos dizer, da mera abstração. A vontade, ela é normatizada e ela é exteriorizada. A intenção, ela não é normatizada, ela é puramente exteriorizada. Neste sentido, professor, não haveria uma contradição? Vontade não seria sempre intenção? Bom, se nós formos para o senso comum, para a ideia do senso comum, sim. Mas, na verdade, do ponto de vista jurídico penal, vontade nunca se equivaleu à intenção. Porque a vontade, ela leva necessariamente a uma conexão da ação do agente com os elementos da tipicidade. E a intenção não, a intenção está fora deste campo. A intenção não está relacionada necessariamente aos elementos do tipo. Tá? A intenção, ela preexiste a toda a configuração em si do dolo, a toda a perspectiva que nós podemos apontar do que seja o dolo, e não se confunde, portanto, com a vontade. Com ela se relaciona, mas com ela não se confunde. Pois bem, e o outro elemento, professor, o chamado elemento cognitivo. O elemento cognitivo, ele tem o seguinte aspecto e a seguinte característica. Trata-se do chamado elemento de conhecimento, elemento de representação para alguns. O elemento cognitivo, ele diz que, na verdade, é necessário ao agente não só ter vontade de realizar uma conduta típica e de lesionar o bem jurídico, mas é preciso que ele represente a possibilidade efetiva de lesionar este bem jurídico, não apenas pô-lo em perigo. É preciso que ele conheça os meios necessários para promover a lesão deste bem jurídico, utilize destes meios e tenha consciência dos efeitos por eles produzidos. Vamos dar um exemplo concreto. Digamos que uma pessoa pegue uma arma de fogo e dê 3 tiros na cabeça de outra pessoa e leve a óbito. Naturalmente, ao fazer isso, sabendo que aquele objeto que ele porta nas mãos é uma arma de fogo e que ela está carregada, ao disparar o revólver, esta pessoa, que eu não vou chamar de homem médio, lembrem-se que lá na aula de imputação eu disse que não devemos mais usar o conceito de homem médio, como muitos querem utilizar, quando falam de prognose póstuma objetiva na teoria da imputação, elementos desse tipo. Vamos utilizar como referência o homem médio para saber se a postura e a conduta desta pessoa neste momento está adequada. Não utilizamos mais disso. Utilizamos da referência ao homem dentro, ou a pessoa humana, dentro dos seus condicionamentos socioculturais e de sua própria consciência, num dado momento, numa dada situação. Então, cada indivíduo pode se comportar de forma diferente num dado momento, numa dada situação. Ao se comportar de maneira diferente, num dado momento e numa dada situação, você representa ou não a possibilidade de lesionar um determinado bem jurídico. Então, ao dar os 3 tiros na cabeça daquela pessoa, sabendo que aquela arma era uma arma de fogo carregada, você tinha plena consciência de que o disparo da arma poderia produzir os efeitos que você desejava, que era a retirada da vida daquela pessoa, a lesão ao bem jurídico vida. Então, você agiu com vontade, porque a sua ação de atirar demonstra isso, que você tem vontade de lesionar o bem jurídico, e você tem plena consciência das ações que você praticou, dos meios utilizados e dos efeitos por ele produzidos. Você representou esta possibilidade de maneira muito clara, tá, de ocorrência do bem jurídico. Ou, para a doutrina mais moderna, representou a probabilidade de ocorrência do resultado de maneira muito clara e objetiva. Os autores costumam até pontuar e dizer, olha, esta probabilidade para se configurar realmente a existência de um dolo na conduta, ela deve ser sempre uma probabilidade medida em graus, grau médio, grau mínimo, grau máximo. Em grau máximo, nós teríamos um dolo direto, em grau médio nós teríamos um dolo eventual, em grau mínimo nós teríamos a culpa. Mas, ainda que seja um critério um pouco subjetivo, podemos falar, pelo menos no termo probabilidade, de forma genérica, para que vocês possam entender. Então, a ação do agente, dotada de vontade, dirigida à lesão de um bem jurídico, com plena consciência que você tenha de que essa sua ação é uma ação capaz de produzir o resultado morte,
porque você utiliza do meio adequado, que é a arma de fogo, e poderá produzir o efeito desejado, que é a morte do indivíduo, é uma ação dolosa. É uma ação dolosa. Está preenchido tanto o elemento vontade quanto o elemento cognitivo do dolo. Pois bem, sendo uma ação dolosa, é necessário que pontuemos e passemos a identificar se esta ação dolosa é uma ação dolosa direta ou eventual. São duas espécies de dolo. O dolo direto e o dolo eventual. O que é o dolo direto? O que é o dolo eventual? Bom, primeiro vamos focar no dolo direto. O dolo direto está dentro deste conceito que passamos a vocês. A vontade livre e consciente de produzir um resultado de lesão a um bem jurídico. Pois bem, a doutrina alemã costuma dividir o dolo direto em dolo direto de primeiro grau e de segundo grau. A doutrina brasileira faz menção ao dolo direto de primeiro grau e de segundo grau. Isso é bem discutido nos livros de Regis Prado, de Juarez Tavares, de Juarez Cirino dos Santos, no nosso manual e em alguns outros livros também. Mas é importante darmos aqui uma definição básica para vocês. O dolo direto de primeiro grau é aquele em que o agente atua buscando produzir um resultado direcionado a um determinado objeto, a uma determinada pessoa. Ele busca atingir aquele objeto e aquela pessoa. A conduta dele dirigida contra aquela pessoa é uma conduta dolosa de forma direta. A conduta dolosa de forma direta de primeiro grau, que é esta, se diferencia da conduta dolosa de forma direta de segundo grau, apenas no tocante aos efeitos de sua ação que ele deseje produzir diretamente. Isso não é dolo eventual. Vamos a um outro exemplo. Vocês entenderem o dolo direto de primeiro e de segundo grau. A sua diferença precisa. O sujeito quer matar um embaixador. Ele coloca uma bomba no carro do embaixador que vai ser acionada assim que a ignição do carro for ligada. A ignição será ligada pelo motorista do embaixador. Percebam que não há uma diferença de aplicabilidade de pena, não há diferença sequer conceitual, há uma mera diferença quanto aos efeitos que você deseja produzir no tocante a qual era a sua prioridade de lesão ao bem jurídico, qual não era a sua prioridade de lesão ao bem jurídico, mas que você entendia como realizável, como perfeitamente realizável, e que seria um efeito e uma consequência colateral necessária. Sempre os autores costumam diferir pelos efeitos colaterais da conduta. Ao ligar a ignição, o carro explodiria. Mataria o embaixador, mataria o motorista. Em relação ao embaixador, o dolo direto seria de primeiro grau. Em relação ao motorista, um dolo direto de segundo grau. Mas, professor, isso não é dolo eventual? Não, porque a probabilidade de ocorrência de lesão a este bem jurídico estava, na perspectiva do agente, numa probabilidade máxima, como aponta a doutrina, notadamente a doutrina alemã. Dentro desta perspectiva, todos os dois, embaixador e motorista, com a explosão do veículo, teriam o resultado morte como um resultado provável. Consequentemente, não se poderia admitir que, em relação ao motorista, seria um mero dolo eventual. Não, é um efeito colateral necessário da conduta do agente. Como se o dolo direto de primeiro grau fosse você buscar a morte, a ocisão da vida de uma pessoa, no caso do crime de homicídio, de forma direta, tendo como objetivo primeiro aquele princípio primário, e a morte da segunda pessoa foi um efeito colateral necessário, pois a probabilidade de morte, de lesão, bem jurídico, vida seria idêntica. Se a probabilidade é idêntica e o efeito é colateral, nós temos aí necessariamente um dolo direto de segundo grau para a morte do motorista e um dolo direto de primeiro grau para a morte do embaixador. Isso se diferencia do dolo eventual, professor? Se diferencia do dolo eventual. De que maneira se diferencia do dolo eventual? Bom, antes de falar de que maneira se diferencia do dolo eventual, vamos para o nosso segundo quiz, a gente adiantar, como eu digo, os nossos estudos. O dolo no direito brasileiro é dividido em dolo direto e eventual. B, é um componente normativo do tipo. C, é integrante dos critérios de imputação objetiva do tipo. D, é elemento da antijuridicidade. Pois bem, vamos lá.
Qual é a resposta correta, professor? Essa que nós acabamos de tratar com vocês aqui agora. O dolo é dividido em dolo direto e eventual. Letra A, direto e eventual. Por que não é a letra B, nem a letra C, nem a letra D, professor? Bom, é um componente normativo do tipo dolo? Sim, é um componente normativo do tipo. É um componente do tipo penal, mas não é um componente normativo do tipo. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Componente normativo do tipo é a culpa. A culpa é um elemento normativo do tipo, não o dolo. O dolo é um elemento subjetivo do tipo. Nós acabamos quase que passando de forma confusa isso aqui para vocês. Mas eu estou fazendo questão de parar para explicar isso na letra B, porque é usual na doutrina, em alguns doutrinadores, vocês irão perceber isso, confundirem a culpa com um elemento subjetivo do tipo penal. Muitos, inclusive, costumam tratar claramente da culpa como um elemento subjetivo do tipo. Não é. Nós, aqui no curso, inclusive, iremos tratar na quinta aula da culpa, dentro do tema geral, imputação subjetiva, mas por uma questão de ordem didática metodológica. Por que, professor? Porque precisamos diferenciar para vocês o dolo e a culpa. Precisamos diferenciar o dolo eventual da culpa consciente. Então, nós tratamos sistematicamente no mesmo campo. Mas dolo é elemento subjetivo, componente subjetivo do tipo. Culpa é componente normativo, elemento normativo. Então, a letra B não está correta. Letra C. É integrante dos critérios de imputação objetiva do tipo. Não, não é. Vocês já sabem que os critérios de imputação, tratamos isso nas primeiras aulas, são criação de um risco proibido e realização do risco no resultado. E letra D. É elemento da antijuridicidade. Também não. O dolo é um elemento da tipicidade, não da antijuridicidade. Vamos voltar aqui. Pois bem, feito esse esclarecimento, passado o segundo quiz, vamos agora falar do dolo eventual. Falamos do dolo direto de primeiro e segundo grau, vamos falar agora do dolo eventual. Na verdade, o dolo eventual, ele se caracteriza no nosso Código Penal por uma expressão assumir o risco da produção do resultado. O que é assumir o risco da produção do resultado? O que se configura assumir o risco da produção do resultado? Bom, apesar do conceito que foi dado em nosso código, em outras legislações você não tem esta conceituação do dolo eventual, não é comum você ter essa conceituação, tá? Isso é comum, tradicional no direito brasileiro. Nós temos que buscar essa diferenciação na realidade através de critérios dogmáticos. A própria ideia de assunção de risco, que é própria chamada teoria do consentimento, é apontado como, de forma genérica, que o fundamento para o dolo eventual é a teoria do consentimento. Esta própria ideia não é uma ideia tão precisa. Ao falar assumir o risco da produção do resultado, eu estou dizendo que, na verdade, a atuação do agente não é direta na produção do resultado, que ele não quer diretamente gerar a ocorrência daquele resultado. Bom, professor, então ele assume o risco, ele consente. Mas o que é assumir o risco? Eu já ouvi muitas coisas em relação à ideia de assumir o risco. Nós, por exemplo, já ouvimos pessoas comentarem, livros, autores, em jornais, entrevistas, e pessoas no seu dia a dia dizerem, olha, dirigir embriagado é assumir o risco da ocorrência de um resultado morte de alguém. Se você mata, é dolo eventual. Mas, na verdade, essa compreensão, essa ideia, ela é absolutamente equivocada. Ela não tem nenhum fundamento dessa forma como é posta. Eu vou explicar para vocês. Por que não tem nenhum fundamento, professor? Porque, na realidade, beber e dirigir não gera, se ocorrer um resultado morte, a imputação por dolo eventual. Porque a ideia de assumir o risco não é a ideia de consciência da possibilidade de ocorrência de um resultado. Esta ideia de consciência da possibilidade de ocorrência de um resultado, ela é uma ideia que existe tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente. É a chamada previsibilidade objetiva do resultado. Nós temos essa previsibilidade objetiva do resultado tanto na culpa consciente quanto no dolo eventual. Então, quando falamos em previsibilidade objetiva do resultado, nós temos o quê? Temos que o agente, a pessoa, tem de ter uma consciência, uma ideia muito clara de que, com a sua conduta, é possível que ocorra um resultado lesivo ao bem jurídico. Isto você tem quando você bebe e dirige embriagado.
Embriagado, que eu estou lhe falando, independente do nível de embriaguez ser leve, médio ou até máxima. Claro que nós não estamos falando de estado de inconsciência, que aí você não tem como dirigir a sua conduta. Estamos falando quando você pode dirigir a sua conduta. Então, a consciência da possibilidade de ocorrência de um resultado é comum ao dolo eventual e à culpa consciente. Por isso que na diferenciação do dolo e na teoria do dolo, quando alguns autores mencionam graus de probabilidade, eles colocam a culpa num grau de probabilidade mínimo. O que o agente entende que as chances, possibilidades ou probabilidade, podemos dizer de forma técnica, de ocorrência do resultado é mínima, porque ele confia na capacidade dele de evitar o resultado. Professor, mas isso é puramente subjetivo, como é que a gente demonstra isso? Vamos lá, vamos com calma. Então, se para a culpa consciente, num grau de probabilidade mínima de lesão do bem jurídico, o indivíduo compreende que é possível a ocorrência do resultado, mas ele acredita na sua capacidade de evitação do resultado, eu tenho, portanto, um crime culposo e não um crime doloso a título eventual. Para ser doloso a título eventual, seria preciso que essa probabilidade fosse média. Seria preciso que ocorresse para outra parte da doutrina, essa que talvez explique até melhor do que o critério das probabilidades, que existisse uma total indiferença em relação ao bem jurídico. Total indiferença em relação ao bem jurídico, para que você pudesse imputar o delito a título de dolo eventual. Mas, professor, vamos lá. Voltando ao exemplo do trânsito, vamos agora para um caso bem concreto. Vamos imaginar que o indivíduo, ele chama um amigo para beber num bar. Ambos saíram, foram tomar uma cerveja, tomaram a cerveja no bar durante umas 2 horas e resolveram voltar para casa. Ao voltar para casa, o outro amigo pegou a carona com ele, não é aquele exemplo da imputação objetiva que eu dei antes, não é? É um outro exemplo. E o colega foi dirigindo, havia tomado algumas cervejas com ele. No meio do caminho, o colega adormece, tem sono por causa da bebida e acaba atropelando um transeunte que passava porque o sinal vermelho fechou, ele acabou de adormecer naquele momento, não se atentou e passou no sinal vermelho, atropelando aquela pessoa. Isto é dolo eventual ou isto é culpa consciente? Percebam o seguinte, se nós formos para o critério da culpa consciente, nós vamos ter um equilíbrio, na verdade, uma semelhança com o dolo eventual que nos deve levar a um equilíbrio na resposta na proposição. Qual é a semelhança? Há uma previsibilidade objetiva do resultado que é comum a ambos. Qual é a previsibilidade objetiva? Como eu ingeri bebida alcoólica, eu sei que o meu estado de condução não é ideal. Todo mundo sabe. Todo mundo tem ideia de que pode haver alteração do nível de consciência, do nível de reação, do nível de rapidez de resposta dentro do trânsito. Consequentemente, com isso, eu posso causar um acidente. Só que, em regra, as pessoas acreditam que elas têm a capacidade de evitar a ocorrência desses acidentes. E nós podemos constatar isso de modo bem simples, se nós formos perceber no nosso dia a dia. Se vocês perguntarem, talvez para vocês próprios, talvez para terceiros que estejam ao seu lado, se alguma vez na vida não conheceram alguém que, por exemplo, bebeu uma bebida alcoólica e resolveu dirigir junto com outro amigo ou com alguns amigos dentro do carro, e todos confiavam que nada aconteceria e o próprio motorista acreditava que nada aconteceria. Às vezes, inclusive, ingerindo alguns níveis de bebida alcoólica até um pouco mais altos. Bom, se você parte dessa perspectiva, você vai perceber que a grande maioria das pessoas que ingerem bebida alcoólica e dirigem, elas sabem dos riscos, elas têm ideia plena de que pode ocorrer um resultado lesivo, mas elas acreditam na capacidade de evitar esse resultado, de não lesionar o bem jurídico. Então, com isso, ela não assume o risco de produzir o resultado. Porque assumir o risco de produzir o resultado demanda indiferença. É você atuar com absoluta indiferença em relação ao resultado. Você atuar com absoluta indiferença em relação à possibilidade de lesão do bem jurídico. E isso só ocorre em casos mais drásticos, em que você equipara literalmente o dolo eventual aí à culpa consciente. Quando se aponta, portanto, aquela diferença dos graus de probabilidade, quando você fala em probabilidade mínima, até que adequa bem a hipótese da culpa consciente. Mas a probabilidade média
não se adequa bem à possibilidade de dolo eventual, porque no âmbito da probabilidade eu costumo dizer que o indivíduo sabe e tem consciência da probabilidade máxima de ocorrência de um resultado. É muito próximo da ideia do dolo direto. É muito mais próximo da ideia do dolo direto do que da própria culpa consciente. Bom, professor, então em que medida poderia ocorrer uma situação de dolo eventual no trânsito, em crime de trânsito, que é o mais clássico, onde normalmente repousa a maior necessidade de estabelecermos diferenças para o dolo eventual e para a culpa consciente? Normalmente, nós vamos ter essa diferenciação produzida, segundo o Supremo Tribunal Federal, vejam só, não é o critério que nós vamos passar, mas segundo o Supremo Tribunal Federal, essa diferenciação deve ser estabelecida da seguinte maneira: se o indivíduo dirige embriagado e em condição de alta velocidade, absolutamente incompatível com a via, estaria ele, na realidade, agregando dois componentes absolutamente perigosos e lesivos ao bem jurídico, em que você teria aí um alto grau de probabilidade de ocorrência de um resultado lesivo. Por isso, ele estaria a agir com dolo eventual se algum acidente acontecesse. Então, o entendimento do STF, a postura para diferenciar dolo eventual e culpa consciente deve seguir esta linha de raciocínio. Bom, para a doutrina isso é um pouco mais restritivo. Eles não pontuam necessariamente que os dois componentes devem se agregar. Há uma divergência muito grande quanto a isso. Mas para o Supremo Tribunal Federal seria desta maneira. De qualquer sorte, não há dolo eventual apenas na conduta de dirigir ultrapassando o limite de velocidade. Seria necessário que você, no mínimo, exigisse, para configurar essa alta indiferença, profunda indiferença em relação ao bem jurídico, que houvesse uma grande desproporção entre a velocidade desenvolvida e o local. Exemplo, eu estou numa via pequena, numa cidade, que o limite de velocidade é de 40 km por hora, o indivíduo passa ali a 100 km por hora, existindo inclusive escolas, transeuntes e outras atividades ali que demonstram que é extremamente perigoso dirigir em alta velocidade. É possível que você trabalhe com a possibilidade, neste caso, de dolo eventual, que o indivíduo não apenas ele tem consciência da possibilidade de ocorrência de um resultado lesivo, como, na verdade, ele acaba tendo absoluta indiferença em relação ao que pode acontecer decorrente da manutenção de sua conduta. Ele sabe que um atropelo naquela região pode ser efetivamente fatal e que será muito difícil evitar isso, dado o alto número de transeuntes passando por aquele local. Então, como ele não dirige a conduta dele para atropelar alguém, como ele está a dirigir a conduta dele apenas para passar rápido pelo local, mas numa situação de total indiferença em relação à proteção da vida das pessoas, estaria ele atuando com um dolo eventual. Entretanto, talvez não possamos ou não devamos falar de dolo eventual se ele apenas estiver bebido, e mesmo tendo bebido muito, ele esteja passando pelo local respeitando todas as regras de trânsito possíveis, salvo a da própria ingestão de bebida alcoólica, que por si só já é um crime autônomo. Atropelar uma pessoa naquela situação não necessariamente vai incorrer ou levar à necessidade de imputação de uma conduta a ele, contra ele, de dolo eventual. Pode-se falar de uma culpa consciente, ele tinha previsibilidade objetiva do resultado, mas, na verdade, apesar da previsibilidade objetiva, ele confiava na sua capacidade de evitar a produção daquele resultado. Então, é muito importante que se estabeleça esse tipo de diferença. Isso também pode ocorrer, por exemplo, no âmbito das mesas de cirurgia. Um cirurgião que, em determinado momento, se distraiu, fez um procedimento de forma distraída, ele não está a atuar com dolo eventual neste caso. Está a atuar com a culpa até consciente. Ele sabe que existe o risco, que ele precisa atuar de forma objetivamente cuidadosa, sob pena de causar algum dano ao paciente e levar até o óbito, mas ele acredita na sua capacidade, ele confia na sua capacidade de evitação daquele resultado. Então, neste caso, você não vai ter, de forma alguma, um dolo eventual, caso um resultado aconteça, e não estamos nem levando em consideração os critérios de imputação objetiva, estamos tratando apenas do dolo e da culpa para vocês poderem entender e diferenciar de maneira adequada o dolo e a culpa. Então, agora, para a gente complementar o nosso conjunto de conhecimentos, e antes de passarmos a uma análise final da culpa no Código de Trânsito Brasileiro, que é absolutamente necessário para o nosso conjunto, diferenciando do dolo eventual, vamos aqui para o nosso terceiro quiz. O dolo eventual
conforme o Código Penal brasileiro? Letra A. Se caracteriza por ser igual ao dolo direto. Letra B. Se caracteriza pela adoção da teoria volitiva pura. Letra C. Se caracteriza pela fórmula a assumir o risco de produzir o resultado. E letra D. É fundamentado na teoria do pôr em perigo o bem jurídico. Meus amigos, para o Código Penal brasileiro, o dolo eventual se caracteriza pela fórmula assumir o risco de produzir o resultado. Isto é o que traz o nosso Código Penal, portanto, a letra correta é a letra C. É a letra C. Por que não é a letra A, professor? Porque, na verdade, o Código diferencia o dolo direto do dolo eventual. O dolo eventual é caracterizado pela fórmula da assunção do risco, e o dolo direto pela conduta de quem produz diretamente uma ação capaz de gerar um resultado lesivo ao bem jurídico. A letra B, em que fala a caracterização pela adoção da teoria volitiva pura, ela é equivocada, porque o nosso código ele adota a teoria volitiva e a teoria cognitiva, teoria da vontade e teoria da representação, teoria da consciência. E a letra D, que fala que é fundamentado na teoria do pôr em perigo o bem jurídico. Não, esta é uma teoria alemã, uma das tantas que trata do dolo, mas o nosso código não adota esta teoria necessariamente. Faz a menção à necessidade de pôr em perigo o bem jurídico, mas esta teoria de forma pura na Alemanha é uma teoria estritamente volitiva e volitiva pura, que não é o caso da teoria adotada pelo nosso Código Penal. Bom, vamos voltar então. É necessário agora a gente, batendo na distinção de dolo eventual e culpa consciente, em casos, por exemplo, de crime de trânsito, é necessário que a gente fale um pouquinho do que está regulamentado hoje no Código de Trânsito brasileiro. Pois bem, o Código de Trânsito brasileiro ele estabeleceu uma pena aumentada para a hipótese de morte no trânsito causado de forma culposa pelo agente após ter ingerido bebida alcoólica. Existe uma punição específica para o homicídio culposo no CTB e um para o homicídio culposo após ingestão de bebida alcoólica ou substância entorpecente. Então, nós temos efetivamente o seguinte: o Código de Trânsito brasileiro reforçou a ideia da distinção entre dolo eventual e culpa consciente. Como assim, professor, reforçou a ideia de distinção entre dolo eventual e culpa consciente? Reforçou a ideia desta distinção justamente porque, na perspectiva do nosso legislador, havia uma confusão muito grande no Código de Trânsito e era muito comum juízes remeterem pessoas a julgamento pelo tribunal de júri por entenderem que seria caso de dolo eventual. O Ministério Público denuncia, às vezes, por conta de um acidente que gerou uma morte e a pessoa estava embriagada, o motorista denunciava pelo dolo eventual, o processo ia para o tribunal do júri. O tribunal do júri tinha toda aquela primeira fase no tribunal do júri, que seria o sumário de formação da culpa, que após a primeira fase o juiz faz ou não a sentença de pronúncia, sentença de desclassificação, de pronúncia ou de absolvição sumária. E quando o juiz pronunciava o réu ao tribunal do júri, era comum em sede de recurso, e às vezes até no STJ, no STF, você ter uma alteração da decisão do magistrado. Esta alteração levaria à retirada da competência do júri e a remessa do processo ao juiz comum para julgar o processo como homicídio culposo. Na verdade, se entendia que não haveria indícios, por exemplo, para o julgamento de um homicídio doloso. Estaria claro um homicídio culposo ali, que não seria o caso do tribunal do júri decidir. Em decorrência de muitos fatos desta natureza, ou de determinadas situações que geravam mesmo dúvida ou absolvições no tribunal do júri, era muito comum, ou desclassificações, era muito comum o requisito que alguns denominam como impunidade, eu não gosto nem de usar deste termo, mas seria a absolvição do réu. Porque percebam, mesmo que fosse ao tribunal do júri, ao final do julgamento, se entendesse o júri que não era caso de crime doloso a título eventual, mas de homicídio culposo, o juiz iria, na realidade, aplicar a pena como homicídio culposo, entender como homicídio culposo, e ao julgar como homicídio culposo, é possível que o crime já estivesse prescrito. Isso estava ocorrendo muito. Então, o legislador resolveu fazer o seguinte: olha, diante desta dúvida, desta problemática toda,
de muitas vezes o júri julgar o réu e ao julgar o réu entender que não é homicídio com dolo eventual e sim culpa consciente, ele está incidindo tanta prescrição em alguns desses casos, é melhor mudarmos a legislação e entendermos definitivamente que é possível o homicídio culposo no trânsito após o uso de bebida alcoólica, que não se trata apenas de dolo eventual. Na verdade, o legislador resolveu tomar uma atitude porque o desejo de muitos era que se virasse todas as hipóteses de crime no trânsito crime no trânsito com resultado morte, hipótese de dolo eventual. E esta designação, contrária ao que boa parte da doutrina desenvolvia, até ao próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal, não seria considerada a mais adequada. Apesar da vontade, às vezes, popular, da vontade de muitos dos legisladores de atenderem à vontade popular, isso não estava, entre aspas, funcionando, pegando, porque havia uma certa resistência nas cortes superiores, com razão. Você não pode simplesmente estabelecer isso como uma regra geral. Então o legislador mudou nossa legislação e disse o seguinte: homicídio culposo no trânsito com veículo automotor, em que o agente consumiu bebida alcoólica ou substância entorpecente, a pena será de 5 a 10 anos, caso não configurado, obviamente, a própria expressão diz, porque é homicídio culposo, um dolo eventual. Então, o dolo eventual existe no trânsito, é possível que eventualmente alguém pratique uma conduta dolosa a título eventual no trânsito, mas está claro hoje em dia a existência do homicídio culposo na direção de veículo automotor com uso de substância entorpecente. Foi normatizado de maneira expressa com a pena maior para diferenciar do homicídio culposo na condução de veículo automotor, que é outra modalidade. Uma coisa é a modalidade com uso de álcool, por exemplo, e outra sem uso de álcool. E no caso de uso de álcool ou substância entorpecente, a pena será muito maior, de 5 a 10 anos. E com isto, você acaba fazendo com que você tenha uma menor possibilidade até do Ministério Público denunciar por dolo eventual. Tem sido mais comum, a partir daí, o Ministério Público proceder às suas denúncias diretas com homicídio culposo e o processo corre no juízo comum. Vamos fazer, então, agora um breve resumo de nossa aula? Vamos. Pois bem, começamos falando das teorias adotadas no âmbito do dolo e passamos para vocês um pente fino, apontando que seriam teorias volitivas e teorias cognitivas. O nosso Código Penal adota a teoria da vontade e a teoria da representação ao mesmo tempo. É um misto da teoria volitiva e da teoria cognitiva. Isto, de forma clara, por conta da inspiração finalista de nosso Código Penal. Logicamente, você precisou hoje agregar outros elementos a esse conceito, outros elementos a essa ideia. Se formos passar um conceito de dolo hoje, podemos apontar para vocês que o dolo, na realidade, nada mais é do que a vontade livre e consciente de produzir um resultado típico lesivo ao bem jurídico tutelado pela norma. Podemos apontar desta maneira. Isto significa que se agrega um elemento volitivo, que se agrega um elemento cognitivo e que nós temos, portanto, a contemplação desses dois elementos na estrutura do dolo. O dolo é dividido em dolo direto e dolo eventual. O dolo direto em dolo de primeiro grau e dolo de segundo grau. O dolo de primeiro grau diz respeito à ação do agente contra um objeto específico, um bem jurídico específico, de titularidade específica. Ele quer atingir diretamente aquele bem jurídico daquela titularidade. O dolo desse segundo grau é aquele que contempla os efeitos colaterais da conduta deste agente, que buscou a realização do dolo de primeiro grau em relação a um bem jurídico específico. Um exemplo clássico do motorista, a bomba no carro do embaixador, que mata o embaixador e o motorista. Embaixador, dolo direto de primeiro grau. Motorista, dolo direto de segundo grau. E o dolo eventual? Dolo eventual é a assunção de risco pela produção do resultado, mas que nós utilizamos do denominado critério da indiferença para melhor pontuar a distinção entre o dolo eventual e a culpa consciente. O dolo eventual é aquele dolo em que o indivíduo atua com absoluta indiferença em relação ao bem jurídico protegido pela norma. Na culpa consciente, ele atua com previsibilidade objetiva do resultado, mas acreditando
que pode evitar a sua produção. Bom, muito obrigado e aguardamos vocês agora na nossa quinta e última aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.